ministrar num texto aqui, que ele é muito especial, esse texto, irmãos, porque ele fala muito sobre a vida da igreja e fala também da nossa vida no particular, do nosso procedimento como cristão, do nosso procedimento coletivo e do nosso procedimento individual, e o quanto isso é importante para testemunhar para este mundo, o quanto o nosso andar, o nosso caminhar faz a diferença. Eu ia ler somente 8 versículos, mas como é uma carta tão pequena, eu vou ler os 15 versículos, para que a gente tenha a compreensão total. Aqui nessa primeira leitura, eu já vou fazendo algumas observações, para que a gente possa ir para a doutrina desta noite, tá bom? A carta, irmãos, é a epístola, terceira epístola de João, terceira carta de João. Algumas pessoas têm uma diferença, têm dificuldade de compreender, e até mesmo os estudiosos, para definir o que é uma carta e o que é uma epístola, tá certo, irmãos? Algumas pessoas falavam que carta era quando era mais pessoal, e epístola quando era para a igreja de modo geral. Outros dizem que a epístola é quando era uma carta doutrinária, a carta era quando era a carta geral. Então, os próprios estudiosos da Bíblia não definem bem o que é uma epístola ou uma carta, mas o sentido é o mesmo, irmãos. São instruções dos líderes da igreja para a sua igreja, amém, queridos irmãos? Todos acharam? Amém. Ih, rapaz, os irmãos estão... Eu vou arranjar umas borrachinhas daquela que os irmãos usam no banco para contar dinheiro, né? Para os irmãos passar aí, molhar o dedo. Todos acharam? Se não achou, acompanha conosco no Data Show. Eu vou ficar aqui com essa versão da Letícia aqui, eu não sei qual é, mas vamos lá. O presbítero ao amado Gaio. Ao amado Gaio. Primeira coisa que João está se identificando com um presbítero. O que é um presbítero, irmão, nesse tempo aqui da igreja primitiva? O presbítero, irmãos, geralmente era um pastor, mas era um pastor mais velho, um ancião. Então, João aqui ele está se colocando como o pastor, um pastor mais experiente, e está escrevendo para uma pessoa. Quem é a pessoa? O amado Gaio. Gaio é aquele que vai receber essa carta, tá bom? E aí João continua dizendo: a quem eu amo na verdade. Amado, peço a Deus que tudo, diga tudo, corra bem com você. Ou seja, essa é a vontade de Deus para nós, irmão, que tudo corra bem com as nossas vidas, amém ou não amém? Que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Os irmãos foram dizer para João que o irmão Gaio, irmãos, ele andava na verdade, era alguém fiel à verdade. Que coisa boa, né, irmãos? Quando a gente escuta isso, quando um líder escuta que o irmão está andando bem na verdade, mas quando as pessoas vêm dizer: pastor, aquele irmão, pastor, você precisa conversar com aquele irmão, porque na igreja é uma coisa, mas quando está lá no mundo, pastor, aquele irmão, as redes sociais dele, pastor, já viu as redes sociais dele, misericórdia, pastor, aí entristece nosso coração. Mas quando diz que ele é uma bênção, porque anda na verdade e vive de acordo com a verdade, irmão. Tanto é que João, continua, João vai dizer, olha, não, João como um pastor vai dizer: não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Amado, você tem sido fiel. Aí João começa a elogiar a Gaio. Você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Aqui, irmãos, João vai começar a falar
com relação a missionários que chegavam aqui nessa localidade, nessa comunidade. A carta não diz qual é a comunidade, não deixa claro, mas aí João vai dizer, vai falar com relação aos missionários e a obra missionária. Por isso que eu falei que a igreja, que a carta fala da nossa individualidade e fala da coletividade. Agora, João vai começar a falar da coletividade. Até agora, ele estava falando de Gaio e vai falar de Gaio ainda, mas agora ele vai começar a falar da coletividade. Estes, quem? Os missionários, os estrangeiros, deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus, pois foi por causa do seu nome que eles saíram sem receber nada dos gentios. Ou seja, Gaio acolheu tanto esses missionários, irmão, que não precisou os missionários pedir ao povo fora da igreja, até porque isso poderia pegar mal para os missionários. Olha, está usando o nome de Deus para pedir dinheiro, porque as pessoas que estão fora da igreja não teriam a compreensão. Os gentios poderiam dizer que aqueles missionários eram desprezados da igreja, ou porque estavam usando o nome de Deus para ganhar dinheiro, mas não foi preciso, irmãos, porque Gaio organizou, de certa forma, ali a igreja, que por causa do nome dele, eles saíram sem receber nada dos gentios. Continua. Portanto, devemos acolher esses irmãos, quem? Os missionários, para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Aí, irmãos, ele vai começar agora o segundo personagem dessa carta, porque ele fala de 3 personagens. Esse aqui é o contrário, irmãos. E é assim, irmão, da igreja de todos os tempos. É lá na igreja primitiva, é na igreja de hoje, na igreja do futuro. Sempre tem, irmãos, Diótrefes uma bênção, Gaio uma bênção. Mas agora vamos ver Diótrefes. Escrevi alguma palavra à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. O que acontecia, irmãos? O pastor, naquele tempo, ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Naquele tempo, irmão, não tinha Uber. Naquele tempo, irmão, não tinha os transportes velozes que nós temos. Não tinha o WhatsApp, era carta. E quando o pastor queria dar algumas determinações a uma igreja, ele escrevia uma carta. Aquela pessoa recebia e lia a carta para a igreja. Era uma instrução, era um direcionamento do pastor. Mas aí Diótrefes, irmãos, esse outro irmão recebeu, aqui o versículo 9 vai dizer que ele recebeu uma carta anterior, mas não quis receber João, as instruções de João. Ele não passou na igreja, para a igreja as instruções. Por quê? Porque ele queria ter a primazia, ele queria ser o bam. Ele queria ser o tal, ele queria ser o destaque. Não, aquele pastor ele cuida para lá, aqui quem cuida somos nós. Não, ele não tem autoridade aqui não. Mas aí, João, irmãos, por isso, aí João vai pegar um pouquinho mais pesado. João vai dizer, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica. Quando eu for aí, eu vou mostrar quem você é. É assim como Paulo escreveu aos Coríntios e disse assim, vocês querem que eu vá com amor, ou vá, eu não me lembro o termo que ele usa, mas é como se fosse com chicote, né? Aí porque tem horas que o pastor, irmãos, ele tem que ser assim. O irmão mandou o irmão Guarda Setor H mandou para mim hoje, eu achei até engraçado. Ele mandou uma figurinha de um crente bem grosso, e o rapaz dizendo assim, mas tu é crente? Sou. Mas por que tu é grosso assim? A Bíblia diz que vocês são sal da terra. Ele disse, mas é porque eu sou o sal grosso. É porque eu sou o sal grosso, né? Porque tem horas, irmãos, que aí eu conjecturando, né? Faz sentido, porque geralmente, né, quando tem carne, aí o pessoal usa sal grosso, né? E às vezes no meio da carne, aí João já foi um pouquinho mais, aqui já foi o sal grosso, né? Proferindo contra nós palavras caluniosas, e não satisfeito com isso,
ele não recebe os irmãos. Enquanto Gaio recebia os missionários, o Diótrefes queria a primazia. Irmãos, queridos irmãos, infelizmente na igreja do nosso tempo não é diferente. Tem pessoas que querem ter a primazia, irmãos. Tem pessoa que quer ser destaque. Tem pessoas, irmão, que está na igreja, mas se for do jeito que ela quer. E não pode ser assim, irmãos. Aí, por isso que tem um pastor para corrigir e direcionar. É por isso que tem um pastor para esquentar a sua moleira. Perder tempo, perder não é o termo, não é esse. Mas é gastar o seu tempo, que poderia ser produtivo em outra coisa, está resolvendo problema besta. Porque tem gente que quer a primazia. Tem gente que quer destaque. Tem gente que fica falando o que não deve. Aí tem que entrar o sal grosso, né, irmão? O sal fino não vai resolver. E pede que os que querem recebê-los e os expulsos da igreja, além de ele não receber os missionários, os irmãos que queriam receber, ele impedia. Acaba para atrapalhar a obra de Deus, irmão. E assim está cheio. Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Aí já vai falar no terceiro personagem. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha para lhe escrever, mas não quis fazê-lo com a tinta e a pena, que era a caneta da época, né? Pois espero vê-lo em breve, então conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os amigos mandam saudações, dê saudações aos amigos, um por um. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra, que é santa, é verdadeira, que nos ajuda, Pai, a andarmos nos teus caminhos, Pai. Senhor, vem falar conosco esta noite, Senhor, vem nos instruir. Senhor, meu Deus, fala aos nossos corações pelo poder do nome de Jesus, e todo espírito contrário, Pai, está repreendido pelo poder do nome de Jesus. A igreja que crê diz amém. Queridos irmãos, apesar de nós termos falado de 3 personagens, eu vou focar a mensagem em um personagem só, que é o personagem a qual nós devemos nos espelhar, que é Gaio, apesar que Demétrio também era alguém, um bom obreiro, mas eu quero focar somente em Gaio esta noite, para nós tirarmos algumas lições para nossas vidas, tá bom? Como eu falei aqui, irmãos, o apóstolo João é o autor desta curta carta pessoal. É a menor carta do Novo Testamento. Essa carta de 3º a João, irmão. O que nós vemos aqui de espetacular nesta carta, não sei se você notou, é que João, ele faz alguns elogios a Gaio. Ele não elogia porque Gaio é um bom pregador, porque é cheio de dons, não é porque realiza muitos milagres. Não, irmãos. Mas ele elogia Gaio por algo bem profundo. Ele vai dizer o seguinte no versículo 2: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. O que João está dizendo aí, irmãos? Que Gaio tinha uma alma saudável. É o que a pastora Fabiana falou aqui, irmãos. Que o que tem de pessoas que estão com a alma enferma é o medo, é tristeza, é angústia, ou muitas outras coisas. Por quê? Porque a nossa alma é a sede, irmãos, das nossas emoções, a nossa alma é a sede das nossas lembranças, a nossa alma é a sede da nossa vontade. E tem muitas pessoas com a alma doente, porque por causa das lembranças não consegue perdoar, não consegue tirar as más lembranças da mente, ou está com a alma doente, irmãos, porque a alma não está sólida espiritualmente e ainda tem desejos que não deveria ter, ou a alma está doente, irmãos, porque tem vontades que não deveriam ter. Enfim, tem muitas pessoas
que a alma não vai bem. Mas Gaio não. João está dizendo, olha, eu quero que tudo vai te vá bem, que você tenha uma saúde aí, abençoada fisicamente, assim como você é saudável na sua alma. A sua alma tem saúde. E como é que João sabia que ele era um cara saudável na sua alma? Pelas atitudes dele. Pelas atitudes dele. Porque nós vivemos dias, irmãos, em que se valoriza muito o sucesso, se valoriza muito a aparência. E é por isso, irmãos, que tem gente, irmãos, que não valoriza, irmãos, às vezes o que tem. Fica olhando só pela janela. Ah, porque ali é assim, porque ali é assado. E não valoriza o que tem. E adoece, irmãos. Nós vivemos em dias, irmãos, que as pessoas só valorizam, irmãos, a aparência. A aparência. Valorizam o conforto físico. Mas tem pouca pessoa se preocupando com a saúde da sua alma, que é o mais importante, a saúde da sua alma. Nós estamos vivendo, irmãos, uma epidemia de pessoas doentes da alma. Essa geração, irmãos, está adoecida da sua alma. E quando nós estamos saudáveis da nossa alma, isso é motivo de nós glorificarmos a Deus, irmãos. Amém? João, ele ora pela saúde física, mas deixa claro que a prioridade é o bem da alma, a saúde da alma. É como se João estivesse dizendo assim, irmãos: Gaio, você é um homem que tem saúde física, tem saúde espiritual, e o que há dentro de você, você tem saúde na sua alma, e o que tem dentro de você está refletindo em tudo que você faz. A sua alma está saudável, e isso tem refletido em tudo que você tem feito. É como se João estivesse falando assim. Amém, irmãos? Então, queridos, essa mensagem é para a gente olhar um pouquinho para dentro de nós, esta noite. Para a gente ver como está a nossa alma, o estado da nossa alma. Se a gente tem andado em fidelidade a Deus, em amor, como está a nossa alma, irmãos? Para que o nosso testemunho, ele venha a ser um testemunho que venha agradar a Deus. Porque se a nossa alma está saudável, irmãos, com certeza nós vamos andar fazendo aquilo que agrada a Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Primeira coisa, irmãos, nós vamos ver a alma saudável de um verdadeiro crente. E esse crente nós já sabemos quem é. Não é Diótrefes, com certeza. É Gaio. Porque João começa dizendo, nós acabamos de ler: amado, desejo que te vá bem e todas as coisas, e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. A saúde na alma, irmãos, é o termômetro espiritual do cristão. É o termômetro da nossa caminhada, da nossa vida cristã. É se a nossa alma vai bem ou não vai bem. João aqui, ele revela que o bem-estar de Gaio tem transbordado nas suas atitudes, na sua vida. E isso influenciava em todas as áreas, porque ele estava bem com a sua alma. A alma saudável é aquela que, com certeza, é alimentada pela palavra de Deus. Quantos querem ter a alma saudável aqui esta noite? Né? É aquela que é alimentada pela palavra de Deus. Sabe por que nós estamos numa geração, irmãos, que está adoecida da alma? Eu enumero 2 motivos principais. Em primeiro lugar, nós deixamos de contemplar a criação de Deus. As pessoas da Idade Média, irmãos, da igreja, eles contemplavam a criação de Deus, ou contemplavam a Deus através do seu coração. Quem era Deus, as maravilhas de Deus. No meu canal agora recente eu fiz
Estava lá na cachoeira, lá em Itapoca, eu fiz um comentário sobre isso. Que o homem deixou de parar e está observando a natureza, a criação de Deus, uma cachoeira, as árvores, o céu, os pássaros. Hoje as pessoas não contemplam mais. Por quê, irmãos? Porque nós estamos perdendo tempo com muitas outras coisas. E nós deixamos de contemplar aquilo que o nosso Criador, ele faz, irmãos. Não precisa ser só da natureza, das matas, não. O próprio ser humano, irmãos. Se a gente contemplar o que Deus faz, uma mulher gestante, ou o que Deus faz, muitas das vezes a gente vê uma pessoa idosa, mas ainda cheia de vigor, está aqui, ó. Parabéns para o irmão Manel, está aniversariando hoje, viu? Vem lá do Maracanaú na sua bicicletazinha. Difícil perder um culto. Difícil perder um culto. Eu não vou dizer a idade dele não, mas passou do 7.0, viu? Já não está mais na Copa de 70 não, né? Já está em busca da Copa de 74, né, irmão? Mas não vou entregar não, viu? Mas está aí, vem de bicicleta, irmãos. O irmão Manel, ele mora lá perto do mercado, irmão. Perto do mercado. Difícil a gente ver ele perder um culto aqui. Quando perde alguma coisa, é excepcional. E quando a gente vê essas coisas, irmão, a gente fica vendo como Deus é bom. Isso é contemplar. Então a primeira coisa, a gente deixou de contemplar a criação de Deus. A segunda coisa, irmãos, é que a gente deixou de contemplar a palavra de Deus. A gente deixou de estar adentrando nas Escrituras, meditando nas Escrituras, se aprimorando nas Escrituras, deixando Deus falar aos nossos corações. E aí, irmãos, nós estamos numa geração enferma da alma, porque nós estamos envolvidos só com as coisas desse mundo e estamos esquecendo de tirar ou de nos locupletar mais de Deus. Posso ouvir um amém? Quando a gente está se enchendo, irmão, das coisas deste mundo, e outro dia eu estava até meditando que eu vou escrever um artigo aí, porque nós falamos muito, irmãos, da poluição climática, não sei o que, o aumento da temperatura, porque o pessoal está poluindo tudo, mas nós estamos vivendo uma epidemia de poluição muito maior, que é a poluição da mente. Eu acho que nunca teve uma época que a humanidade poluiu mais a mente do que a que nós estamos vivendo hoje. As nossas mentes estão repletas de lixo, irmãos. Poluídas de lixo de todos os lados. Onde a gente anda? Onde a gente vê coisas que não agregam nada para nós. Então, irmãos, a alma saudável é aquela que permanece alimentada pela palavra de Deus. Assim como o corpo precisa do pão, irmãos, a alma precisa da comunhão com Deus. Você se lembra o que foi que Jesus disse lá em Mateus 4:4? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É isso que nós precisamos. Quando a alma vai bem, o coração não vai se contaminar com certas coisas, irmãos. Com inveja, com amargura, com indiferença. Por quê? Porque a alma vai bem. Quando a alma vai bem, irmãos, a gente procede de outra maneira. A alma saudável, ela vive em equilíbrio. Eu gosto dessa palavra, porque tudo para mim tem que ter equilíbrio, irmãos. A gente não pode ser extremista. A gente tem que ter equilíbrio em tudo nas nossas vidas, principalmente na nossa fé. Principalmente na nossa fé. E quando a gente tem uma alma saudável, a gente tem equilíbrio, porque a gente vai ter tempo, como eu preguei agora recentemente, tempo para a gente, vai ter tempo para Deus.
a gente vai saber servir a Deus e vai saber descansar. A gente, irmãos, vai saber, irmãos, amar, a gente vai saber perdoar, porque nossa alma está em equilíbrio. João ora pela saúde física, que é importante, e nós oramos aqui também, isso é muito importante, mas reconhece, irmãos, que o essencial é a saúde espiritual, é o cuidado da alma. Algo que muitos hoje, irmãos, infelizmente, têm negligenciado. Cuidado com a sua alma. Uma alma doente, irmãos, ela contamina tudo, irmãos. Ela contamina a família, ela contamina o ministério, porque está uma alma doente, irmãos. Os irmãos estão compreendendo ou não, irmãos? Os relacionamentos são contaminados. Olha só, Davi, irmãos, quando ele pecou lá com Betseba, ou alguns gostam de chamar Batseba, ele clama a Deus ali com o Salmo 51. Aquele salmo ali, o 51, Davi escreveu arrependido pelo pecado que ele tinha cometido e pedindo perdão a Deus. E uma parte do salmo ele vai dizer assim, ó Deus, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. Por que Davi está orando assim a Deus, irmão? Porque ele sabia que o problema dele ali naquele momento, irmão, não era apenas o que ele fez, mas era o estado que estava sua alma que o levou a pecar daquela maneira contra Deus. É por isso que ele pede para Deus recriar o seu espírito. É por isso que ele pede para Deus, irmãos, colocar nele um coração puro, porque a sua alma estava doente e o levou a pecar. Ele não pede para Deus perdoar, Deus, esquece o meu pecado, apaga o meu pecado. Não, ele pede para Deus um coração puro e para ser renovado num espírito reto. Renova minha alma, limpa minha alma, porque eu quero agora andar diferente. Amém, queridos irmãos? Ele sabia que o problema dele, irmãos, estava na sua alma. E uma alma curada gera um espírito renovado. Se a gente quer ter uma vida renovada em Deus, em primeiro lugar a gente tem que curar a nossa alma de muitas coisas. No versículo 3 e 4, irmãos, ele vai dizer algo interessante para nós no dia de hoje também. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Isso é importante porque nós, na época que nós vivemos hoje, andando em tempos de engano, a gente andar na verdade, isso é maravilhoso. E isso, quem tem a sua alma sarada vai andar na verdade, a alma saudável. E João não está dizendo assim para Gaio, eu fiquei feliz porque você conhece a verdade. Não! O que João está dizendo, eu fiquei feliz porque eu ouvi dizer que você anda na verdade. Não é saber andar, isso é mais do que crer, é viver de um modo coerente, é andar, não é conhecer. Nós vivemos, irmãos, numa época de engano, irmãos, e nós precisamos andar na verdade. A verdade de Cristo não é apenas teórica, não é apenas um ensino que a gente diz aqui no púlpito, para os irmãos conhecerem, não. A verdade de Cristo, ela tem que ser praticada por cada um de nós. Tem discípulos de Jesus aqui esta noite? Tem, irmãos? Discípulo de Jesus tem que andar na verdade, é viver essa verdade. Essa verdade, irmãos, a verdade de Cristo, ela nos transforma. Quem se lembra
de João, capítulo 8, 32, o que quer dizer esse versículo? Quem acertar vai ganhar uma caixa de chocolate Garoto, abençoada pelo nosso pastor Carlinhos. Aí, viu? A diaconisa Esther ali. Conhecereis a verdade, e a verdade vai fazer o quê? Vos libertará. Ou seja, a verdade de Cristo, ela é transformadora, irmão. Não é só conhecer e não acontecer nada, não. Ela nos liberta, ela nos transforma, irmão. Essa é a grande diferença. E Gaio vivia de modo, irmãos, que até os outros testificavam dele, e seu testemunho era evidente. Pastor João, se você for lá naquela igreja e ver o irmão Gaio, se você souber o que aquele homem faz, como aquele homem é sério, como ele é fiel a Deus, como ele anda na verdade, as pessoas comentavam, irmãos, a atitude de Gaio, porque andar na verdade significa, irmãos, não negociar princípios. Esses princípios que eu estou falando são os princípios espirituais, irmão, da palavra de Deus, mesmo quando o mundo vai ao contrário. Tem que ficar com os princípios da palavra de Deus, porque hoje muitas pessoas estão negociando os princípios espirituais. Eu vi uma mensagem, irmão, muito boa, que fala de Sansão, né? Que Sansão, ele ia para uma determinada cidade e ele encontrou com um leão. Ah, meu Deus, lá vai o leão de novo, meu Deus. E ele matou o leão. Sansão, com a sua mão, abriu a boca do leão, ó, estraçalhou o leão. Esse leão sofre, né, irmãos? Esse leão, coitado. Mas, quando ele voltou da viagem, ele foi lá no corpo do leão. Foi o seu segundo pecado, porque quem tinha o voto nazireu não poderia chegar perto de nada morto. E ele encontra o que dentro da carcaça do leão? Ele encontra um favo de mel, uma colmeia. E ele vai pegar a colmeia para comer, irmãos. E aí o que isso simboliza? Dentro de uma carcaça podre, um favo de mel. Isso é que muitas pessoas estão fazendo hoje, irmãos. Relativizando aquilo que não presta. Ah, pastor, eu estou assistindo aquela novela porque tem uma lição moral tão boa. É a carniça, irmãos, querendo botar mel dentro da carniça. Tem muitas pessoas relativizando as coisas hoje, irmão. Ah, pastor, mas eu recebi aquele negócio lá, né, intocado. Mas é porque todo mundo faz isso lá, né? Carcaça podre, irmãos. Querendo botar mel dentro da carcaça podre, é isso. Relativizando os princípios da palavra de Deus, os princípios morais que nós vivemos. Nós não podemos relativizar algumas coisas, irmão, nós que somos cristãos. Amém ou não amém, irmãos? Há uma diferença, irmãos, entre saber a verdade e ser moldado pela verdade. João declara: não tenho maior gozo de ouvir que meus filhos andam na verdade. E isso, como eu já falei, é o sonho de todo líder espiritual. Daniel, ele estava na Babilônia e ele procedeu dessa maneira. Ele não negociou a verdade, irmãos. Ele não aceitou os manjares do rei. Daniel propôs do seu coração não se contaminar. Posso ouvir um amém, irmãos? Porque hoje, irmãos, muitas pessoas estão se adaptando, né, irmãos? Em vez de permanecer firme, assim também como o Gaio. Terceiro ponto, irmãos, versículo 5. Vamos ler, que eu estou notando que os irmãos estão muito calados hoje. 1, 2, 3. João observa que Gaio não era apenas um crente de palavra, mas era um crente de ação. João está dizendo para ele que ele tem sido fiel por aquilo que ele faz pelos irmãos dele.
Não era só palavra, irmão, era atitude, era ação. Gaio era alguém que vivia o Evangelho de Jesus. Não só falava, ele fazia, ele praticava. Fidelidade, irmão, não se mede pelo tamanho da tarefa, mas pela constância do coração. Era isso que ele fazia. Ele servia os irmãos e acolhia até os que não conhecia. Isso demonstra também que na sua atitude ele tinha um coração generoso. Ele acolhia, ele abençoava. Porque naquele tempo, irmãos, os missionários, irmãos, tinham que ter recursos, irmãos, para comer. Como hoje. Como hoje, os obreiros, eles precisam de recursos para sobreviver. E aí, Gaio era um desses que abençoava esses missionários. Porque muitos desejam grandes talentos, irmãos, mas desprezam os pequenos serviços que nós podemos fazer. Nós podemos fazer na obra de Deus. Eu preguei agora recentemente sobre os talentos, sobre os nossos dons. O que nós podemos fazer para a obra de Deus? Aqui tem serviço, quem quer trabalhar, não precisa ir para nenhuma outra igreja não, irmão. Aqui tem trabalho, e muito, quem quer trabalhar. Quem quer trabalhar, aqui tem muito trabalho. Citou H, no Benjamin, tem trabalho lá, pastor? Quem quiser ir? Tem trabalho. Quem quiser trabalhar, tem trabalho, irmão, na obra de Deus. Mas as pessoas não querem fazer as pequenas coisas, as pessoas querem grandes talentos. Assim como Diótrefes queria a primazia, só queria se fosse... Viu, irmã Cássia? Irmã Cássia aí que está grávida agora. Diótrefes, não, mas esse camarada aqui não é exemplo não, né? Bote Gaio mesmo, ou Demétrio, né? Diótrefes não, pelo amor de Deus. É porque eu estou enganchando a língua aqui com esse camarada aqui, Diótrefes. Natanael Diótrefes da Silva, não dá certo não. Então, meus irmãos, vamos em frente. Deus, irmãos, ele confia grandes coisas àqueles que se mostram fiéis nas pequenas. Quem não é fiel nas pequenas, irmão, nunca vai alcançar as grandes, irmãos. Nunca. Quem só, irmãos, é abençoado por Deus, confiando em coisas maiores, quem é fiel nas pequenas. Se não é fiel na pequena, irmão, você não vai ser fiel em nada grande. Porque ninguém confia. Se um pastor como eu der uma responsabilidade para alguém numa pequena coisa e a pessoa não faz, eu não confio. Como é que eu vou confiar? Como é que Deus vai confiar? Deus que conhece o coração, sabe os pensamentos, sabe o amanhã. A viúva de Serepta, quem conhece essa história? O profeta chega na porta dela, na época de seca, querendo comida. Ela diz, rapaz, só tem uma farinhazinha ali, um pouquinho de azeite, só dá para fazer um bolo para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e vamos morrer, porque não tem mais nada. Mas aí o profeta diz o que para ela? Não, faça os bolos lá, aí você me dá para comer, depois a gente vai orar e Deus vai suprir. E aí, irmãos, ela deu o pouco que ela tinha e foi multiplicado. Foi multiplicado. Por quê? Porque ela investiu o pouco que ela tinha e Deus abençoou, fazendo coisas maiores. É assim quem serve com sinceridade. Pode parecer pequeno aos olhos humanos, mas é grande diante de Deus. Você, irmãos, que serve nesta obra, com pequenas coisas, continue firme, porque as pessoas podem achar pequeno, mas é grande aos olhos de Deus. E tem mais, irmãos. Nós vamos agora, irmãos, começar a trabalhar mais sério, irmão, com os obreiros desta obra, com líderes desta casa, para que nós possamos, irmãos, continuar firmes, fazendo a obra de Deus, a obra que Deus determinou para esta casa. Versículo 4, versículo 6 e 7,
Os missionários, né? Esses deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus. Foi por causa do nome que eles saíram, sem receber nada dos gentios. Eles foram abençoados, irmãos. Porque a fé verdadeira, ela produz um amor prático, é na prática. Gaio não apenas recebia os missionários, ele sustentava, ele encorajava e ele enviava eles em paz. Era assim, irmãos, ele procedia, irmão. João mostra que servir os outros é servir ao próprio Deus, irmãos. Se você está servindo aos outros, você está servindo ao próprio Deus. É o que a gente fala aqui sempre, irmão. Se eu estou semeando na vida do meu irmão, eu estou semeando no reino de Deus. Eu estou semeando na obra de Deus. E isso se agrada. Deus, agrada o coração de Deus. Quem tem uma alma saudável, irmãos, tem um coração aberto, não vive em isolamento espiritual. Quem tem um coração saudável se envolve com a obra de Deus, se envolve com os irmãos, não se isola, porque quem se isola busca, diz a palavra de Deus em Provérbios, busca os seus próprios interesses. Quem se isola está buscando só os seus interesses. Não é obra de Deus, não é reino de Deus, não é nada disso, são os seus interesses. E em tempo de frieza e individualismo, que nós estamos vivendo também, Deus procura muitos gaios, pessoas que amam os outros sem esperar retorno. E para concluir, irmãos, versículo 8. Portanto, devemos acolher esses irmãos, para que nos tornemos cooperadores, diga cooperadores, com eles na proclamação da verdade. Quando você está acolhendo aqueles que fazem a obra de Deus, você está sendo um cooperador da verdade. Não é apenas quem prega, mas também é quem coopera com o reino de Deus. A igreja precisa de pregadores, mas a igreja precisa também de cooperadores em todas as áreas. Pessoas generosas para contribuir com o reino de Deus. Precisa de pessoas, irmãos, cooperadores. Nós estamos agora, irmãos, agora não, já está com alguns dias, alguns meses, que nós estamos orando a Deus, que nos dê um espaço para a gente fazer uma área que nós possamos fazer nossos batismos, que nós possamos, no final de ano, fazer nossas confraternizações de ministérios, de jovens, de mulheres. Nós estamos orando a Deus para nos dar essa bênção, irmão. E que você pode fazer duas coisas: pode continuar orando pelos projetos da igreja. Se você estiver com seu coração aqui nesta obra, continue orando por essa obra. Se o seu coração está confirmando que esses projetos de Deus para esta obra, você está com seu coração nisso, continue orando. Continue sendo generoso com essa obra. Continue ofertando, continue dizimando, continue levantando ofertas alçadas. Abençoe a casa de Deus. Não só aqui, no Benjamin, C2H, onde tem uma igreja séria. Abençoe o reino de Deus. A igreja precisa de cooperadores, irmãos. Deus não cobra de nós o que nós não temos. Diga, Deus não cobra de nós o que não temos, mas Deus cobra o que nós não usamos. Isso envolve os dons. Se eu não tenho, Deus não vai cobrar de mim, não. Mas se eu tenho e não uso o que Ele me deu, Ele vai cobrar de mim. Ele vai cobrar de mim.
Muitos têm enterrado seus talentos, seus dons, como eu preguei aqui anteriormente. E a geração futura, irmão, depende da fidelidade dessa geração. Se não formos cooperadores, quem será? E uma das coisas que Deus tem falado muito no meu coração, irmão, já tem sido feito aqui, mas vai ser tem sido feito esporadicamente. Eu quero fazer com mais frequência. Começar a envolver a nossa geração de jovens aqui no altar, para orar por pecadores, para orar pelos dizimistas, os adolescentes. Eu já vou estar me reunindo com algumas pessoas que eu quero formar líderes, novos líderes aqui nesta obra. Vou estar me reunindo com algumas pessoas aí nas quarta-feiras, formar novos líderes, novos obreiros, sabe, irmãos? Porque eu sei que Deus ainda vai enviar muitas vidas para esta obra, não só para esta, Setor H, Benjamin, e as outras igrejas que vão ser abertas. Não vai ficar só nessas, não. Vai ser aberta muitas igrejas. E eu já estou vendo lá na frente muitos obreiros. Eu não sou ciumento de púlpito e nem sou ciumento de obreiro para fazer a obra de Deus. Mas sou ciumento com o projeto que Deus tem para esta obra. E quem quer ser líder, quer ser um obreiro desta obra, tem que estar com o coração nesta obra e pensando igual o pastor. Porque você pode até ter bons projetos aí, mas se Deus não falou no meu coração ainda, não é para esta obra. Porque Deus já levantou um pastor aqui para esta obra, e esse pastor sou eu, irmãos. Até esse momento. Amém, irmãos? Amém. Quando Deus quiser um outro projeto do Ministério Sem Fronteiras, ou Deus muda a minha mentalidade, ou Deus diz: pastor, chegou o seu tempo, vá aproveitar a sua velhice, vá descansar os seus dias em paz. Aí eu vou. Mas enquanto não, irmãos, o projeto que Deus tem para esta casa é isso aqui, irmãos, é palavra, é ganhar vidas, não tem floreios não, o evangelho é esse, é simples. O evangelho de Deus é simples. Até hoje Deus tem pregado, tem falado ao meu coração que aqui a gente não quer modismo. Precisa de modismo não, irmão. Ah, tem uma igreja ali que está cheia, pastor. Glórias a Deus. Então o projeto é para lá, não é para cá. Porque, queridos irmãos, a gente quer a igreja cheia, mas com qualidade, né? Com qualidade. Crentes maduros espiritualmente. Crentes que estejam firmados na palavra. Nós queremos gaios, crentes de atitudes, almas saudáveis. Amém, irmãos? Amém. Porque a obra de Deus, irmãos, é como namoro. Eu tenho muito cuidado quando os jovens começam a namorar. Porque se não for realmente de Deus aquele namoro, daqueles podem sair machucado. E geralmente sai da igreja, né? Sai machucado e da igreja. Ou os dois saem da igreja. E também a obra de Deus é assim, irmãos. Porque se a gente, irmãos, trouxer modismos para cá, vai querer sempre um outro modismo. E tem gente que vai ficar machucado, porque não vai querer aquele novo modismo, ou outros já vão sair porque já estão cansados daquele modismo, fica igual uma droga, tem que ter sempre coisa nova. E eu aprendi, irmãos, e vivo, e eu acho que é suficiente para a minha vida, a palavra de Deus, irmãos. Ela é eterna, ela é moderna, ela nos alimenta, ela nos sacia, ela nos enche, ela nos dá alegria, ela responde todas as nossas dúvidas. Então não preciso mais do que isso para a minha vida. Quem concorda com o pastor, glorifica Jesus. É porque o ser humano, a grama sempre é verde, a do vizinho. Sempre a do vizinho é melhor. E essas pessoas nunca vão ser saudáveis na sua alma, porque nunca vão encontrar uma igreja perfeita, irmão. Nunca. E muitas vezes vão se machucar, porque vão entrar em igrejas
e vão ver que não era nada daquilo que eles pensavam. E a gente tem que ter a nossa alma saudável, irmãos. Uma planta, irmãos, ela só vai ser viçosa, vai produzir fruto, se ela for plantada, regada, e aí ela cresce ali. Agora, se você ficar tirando daqui, botando ali, cavar outro buraco, aí leva para colar, ela nunca vai se desenvolver, e um dia vai secar as folhas e vai morrer. Assim, irmãos, assim como João perguntou a Gaio, como João elogiou a Gaio, ele também nos pergunta esta noite: como vai a sua alma? Como está a sua alma esta noite? Nesses últimos tempos. Não apenas teu ministério, as tuas finanças ou a tua saúde, mas a tua alma, o teu interior, a tua fé. Como está a tua alma? Como é que você tem tratado da tua alma? Gaio aqui, irmãos, não aparece em outro lugar da Bíblia. Gaio aqui, irmãos, ele não pregou para multidões. A gente não vê, pelo menos aqui na Bíblia. Gaio, a gente não vê nenhuma carta escrita por Gaio. Ele não fez nenhum grande milagre, pelo menos não está na Bíblia. Ele não fez nada disso, mas o céu registrou o nome dele como um homem de alma saudável, fiel, verdadeiro e cooperador do reino de Deus. Quando Gaio chegar, já chegou na glória, mas quando for lá para receber os galardões, com certeza Jesus vai dizer: você foi bom servo fiel, entre para o gozo do seu Senhor, glorificado seja o nosso Deus por você. Hoje Deus procura no nosso meio gaios modernos, homens e mulheres no reino de Deus que possam fazer a diferença, crentes cuja alma reflete um caráter de Cristo, que servem o Senhor com amor, vivem na verdade e permanecem fiéis até o fim. O Senhor procura pessoas, irmãos, que queiram verdadeiramente pegar o arado e não olhar para trás. Lucas capítulo 12, versículo 43 diz: bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim, como Gaio, com a sua alma saudável, porque com a alma saudável transbordou para toda a sua vida. Que nós possamos estar cada dia mais nos alimentando da palavra de Deus, que nós possamos cada dia mais buscar Deus em oração, que nós possamos cada dia mais, irmãos, estarmos envolvidos com o reino de Deus, porque somente assim, irmãos, nós vamos, irmãos, fugir das enfermidades deste mundo, que traz enfermidade para a alma, traz doenças para a alma. Eu não quero dizer que o crente não está sujeito a passar por isso, irmãos, mas a gente pode fugir, irmãos, alimentando o nosso espírito com as coisas de Deus, nos enchendo a nossa alma com a saúde que provém de Deus. Vamos ficar em pé esta noite glorificando ao Senhor Jesus, meus irmãos.